aí, beleza pessoal? Bora lá falar um pouquinho aqui com moletons, tá? Tá começando o inverno aí, o pessoal começa a correr muito com moletons e eu tinha uma amiga que me pediu algumas dicas sobre moletons aí. Tá? Gente, primeira dica que eu dou para toda e qualquer costureira que vai trabalhar com moletom. Para vocês que não conhecem um processo de tinturaria ou que não conhecem uma tinturaria, que é onde faz as cores dos tecidos, o que acontece? Quando chega o inverno, a gente tende a trabalhar com tecidos mais escuros. Para quem já foi comprar tecido aí, percebeu que o preto é um pouco mais claro. Isso é em questão dos pigmentos, tá? Então os pigmentos escuros são mais caros e os tecidos exigem mais pigmentos. No caso do moletom, que é um tecido que tem uma gramatura bem grossa, então aí isso ainda força muito. Então a primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: usem máscara para trabalhar com moletom se você for trabalhar em produção, tá? Ah, mas a empresa não dá, compra a sua, gente. É melhor, tá? Por que eu digo isso? Para quem conhece de moletom sabe que na hora que a gente está costurando muito moletom, vocês pegam a máquina da Dona Dulce, chegou até manchar, tá? Aquela máquina amarela que vocês gostam aí. O que acontece? O moletom, ele solta muita tinta e muita sujeira, principalmente para quem trabalha com as máquinas refiladeiras, né? Que é no caso da galoneira, que é no caso da overlock, que tem a faca. A overlock, principalmente, ela dá muita sujeira. Então a primeira dica que eu posso dar para vocês aqui é: gente, terminou o trabalho, final do turno, limpe sua máquina se ela está com moletom. Ele solta muito pozinho e esse pozinho vai para dentro do óleo e vai sujando muito também. Outra coisa que esse pozinho do felpado dele, né, da felpa dele, ele acaba sendo cortado, e cortado ele fica bem menor. Deixa eu ver se eu consigo pegar com essa câmera aqui, gente. Fica bem menor, né, esse pozinho aqui, ó. Então o que acontece? Na hora que a faca corta aqui, a velocidade dela faz com que ela suba, tá vendo aí, ó? E isso, olha aí, pra vocês verem. Isso, gente, isso fica no ar, tá? Então o ambiente, de preferência, tem que ter uma entrada de ventilação muito grande para você poder trabalhar isso. Outro problema é que às vezes o moletom também ele absorve muita umidade do ar, então dá um volume muito grande. Então o que eu vou aconselhar para vocês aí que são novatas, quando você receber aí um corte de moletom, primeiro cuidado que você deve ter é em não desmontar o corte todo. Primeiro desmonte o corte por etapas. Por que você deve desmontar o corte por etapas? Primeiro, porque o moletom dá muito volume, tanto na hora da costura quanto na hora da limpeza. Olha aí a bagunça que isso dá. É muita coisa, né? Então o que acontece? Aí pra vocês verem, ó. Esse aqui já está desvirado. Ele virado, ele dá um volume muito maior, tá? Então a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: na hora que o moletom chegar para vocês, desmonte ele por etapa e vá costurando por etapa. Por dois problemas: primeiro, pelo volume; segundo, é porque moletons, geralmente quando a gente corta, igual eu cortei esse lote aqui, é muito grande, tá? Então o volume é muito grande, ele dá muito volume. Então quando a gente corta, às vezes você pega 2, 3 bobinas, vamos supor que eu tenha pego 3 bobinas de marrom, eu vou estar colocando a primeira, depois eu vou estar colocando a segunda e depois a terceira. O que ocorre muito? Ocorre muito que mesmo sendo bobinas parecidas, no final das contas tem a tonalidade que muita gente não presta atenção. A tonalidade, se você misturar no moletom, pegar um azul marinho mais claro, um azul marinho mais escuro, mas que os dois sejam igual, olhando assim você fala, pô, tudo é azul marinho, mas não, ele dá a diferença de tonalidade, e quando você costura isso fica perceptível. Então tenha cuidado de separar mangas, tudo direitinho, cada parte por parte, de acordo com a sua sequência de corte, tá ok? Isso para quem pega facções de pessoas que não conhecem de corte. Para gente que já conhece um pouquinho, a gente já separa a tonalidade, tá? Quem está cortando já separa a tonalidade. Mas é muito comum para mim ver, às vezes você olha para uma jaqueta, às vezes é tudo marronzinho, só que você percebe que uma manga está mais clara que a outra, ou que a peça está toda completa, mas tem uma manga que está com um tom um pouquinho diferente.
Então esse é o primeiro cuidado que eu posso dizer para vocês. Outro cuidado que eu tenho para dizer para vocês é o ponto do moletom. Deixa eu ver como é que está essa imagem aí. O ponto, gente, tem que ser assim, não pode ser um ponto muito longo, tá? Nem tão pouco muito espaçado, tá? Porque senão a peça tende a estourar. Ele tem que ficar um ponto igual esse aí. Às vezes tem máquina que, dependendo do espaçamento aqui, você pode estar deixando aí pode até ficar maior, tá ok? 4, 4,5, depende muito. Uma coisa para você saber se o ponto está bom ou não, é você olhar se a costura não vai estar assim, ó, toda torta, tá ok? Se a costura estiver toda torta, provavelmente o seu ponto está ruim. Ela tem que estar assim, ó, uniforme, tá vendo? Retinha, tá? Bom, outro detalhe do moletom que eu posso dizer para vocês é o seguinte: 99% de quem compra roupa de moletom tem um problema de descosturar entre as pernas, tá? Descosturar entre as pernas e nos encontros de costura. Eu já dei essa dica aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu virar essa peça aqui. Eu já dei essa dica aqui anteriormente, mas no moletom essa dica é extremamente fundamental, tá? Qual que é a dica? Primeiro, os encontros, na hora de você olhar uma peça, certa coisa, os encontros da costura tem que estar batendo, tá? Os encontros tem que estar batendo aqui, ó, tá? Perfeitamente. Ele tem que bater aqui, ele tem que bater aqui. Então todo encontro de costura tem que bater, principalmente debaixo do braço. Eu costumo pegar peça de moletom que tem uma diferença de um lado para o outro assim. Por que isso ocorre? Isso ocorre por causa daquela diquinha que eu dei para vocês aí há muito tempo em outros vídeos, que é, na hora de costurar, se vocês reparar aqui, ó, nos encontros, olha só para vocês verem, é um ponto muito grosso aqui, outro ponto muito grosso aqui, e o outro que vem fechando aqui. Então nesse meio, nos meios de costura, tá, sempre fica estourando. Como é que você resolve isso? E para você ter um encaixe legal, na hora de você estar colocando, você vira uma para um lado, tá vendo? Ó, essa tá para um lado e a outra tá para o outro, ó. Então na hora que foi colocada a manga, a gente virou uma para um lado, outra para o outro, e ela vai bater exatamente sobre essa, porque senão você passa a costura toda sobre essa pelota aqui, ó. Então ela vai ficar sempre com um buraquinho debaixo do braço ou entre as pernas. Então essa é a outra dica. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar com vocês sobre moletons, além de dizer para vocês para não trabalhar com isso sem máscara. Bom, acabou de costurar, gente, não deixa o moletom. Aqui vocês viram aí que eu estou meio bagunçado aí, né? Mas se vocês olhar lá na frente, ó, eu estou justamente organizando essa bagunça. Desvirem o moletom o mais rápido possível, tá? E vá dobrando ele para que você despache ele o mais rápido possível, porque isso dá um volume lascado. Por outro lado, se você deixar essa peça muito embolada, se deixar ela assim, ó, vou mostrar aí para você. Se deixar assim e vier com outra e joga aqui em cima, né? Pega, embola outra e joga aqui em cima, vira uma bagunça. Então sempre abra o moletom bem, tá? Sempre abre ele bem. Cuide bem aqui, ó, dos capuz, tá? Sempre abre. Depois de limpinho, você pega ele e você dobre ele, tá? Vai diminuir o volume dentro da sua facção ou da sua empresa, vai diminuir consideravelmente. Por outro lado, vai ser um problema que desse lado ele não solta a felpa, tá? Então vai proteger um pouquinho na sua saúde. Então ficou aí algumas dicas: sempre usar máscara, não misturar tons, ter cuidado na hora de cortar para identificar os tons diferentes, tá ok? Mesmo que pareça tudo igual, quando você pega uma bobina, você olha e parece tudo igual, na hora que você termina a peça, você percebe que uma manga está mais escura, o restante da peça está todo diferente, ou que um capuz está diferente, tá? Bainhas do moletom, ó, gente, tem que ficar desse jeito aqui, ó, tá? Então é o seguinte, foi até bom esse lote ter sobrado aqui, sobrado não, né? Foi até bom ter esse lote aqui, porque geralmente eu não mostro o lote pronto, mas esse aqui tava tranquilo, tá? Então, sempre que você for separar, vocês estão vendo uma etiquetona aqui, ó, vocês vão ver que aqui tem outra totalmente diferente, ó. Essa tonalidade, não sei se vai dar para vocês ver aí, mas essa tonalidade aqui é um pouquinho diferente dessa daqui, tá? Não sei se vai dar para ver. Parece a mesma coisa, é o mesmo lote de malha, porém é de bobinas diferentes.
essa tonalidade é um pouquinho mais escura de que a de cá, tá? Então é o seguinte, isso ocorre muito. Então, na hora de cortar tem que ter uma atenção muito grande, tá ok? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ó, se faltou alguma coisa, depois vocês me falam e eu coloco para vocês, tá? Na hora de revisar os encontros tem que bater direitinho, tem que bater sempre em cruz, tá? E é o que eu posso dizer. Outra coisa que eu posso dizer sobre o moletom, se você estiver costurando moletom e sobrar alguma coisa, sempre guarde. Por quê? Para regular para um ponto, para descobrir defeito de ponto, é excelente, tá? No tempo que eu trabalhava na manutenção, eu sempre guardava um pedaço de moletom comigo quando eu pegava uma máquina muito difícil de regular ponto. Moletom é um dos melhores tecidos para se aprender nele a manejar a máquina e também para descobrir os defeitos de ponto. Abraço para vocês e fui, tchau!